O assunto do IELB TV desta semana é o Dia Nacional dos Surdos, comemorado no dia 26 de setembro, em especial por causa da data em que foi fundada, em 1857, a primeira escola de surdos no Brasil. E na Igreja Evangélica Luterana do Brasil nós temos trabalhos muito bonitos sendo desenvolvidos até hoje, junto com os surdos. Um trabalho que começou há muito tempo. E para falar dessa história, nós temos uma convidada especial. A Beatriz Wartheimann está aqui comigo e foram seus pais que começaram esse bonito trabalho, né, Beatriz? A gente vê claramente a mão de Deus nesse início da história, porque minha mãe, a Naomi, era professora de ensino religioso no Colégio Concórdia. Quando havia uma campanha da IELB na época, as crianças eram convidadas a escrever uma redação e entregar isso para o seu professor de religião. E uma das crianças escreveu para ela, disse: eu gosto muito das aulas de religião, mas fico muito triste porque meus dois irmãos, a minha irmã e meu irmão, que são surdos, não conhecem Jesus e não têm essa oportunidade que eu tenho. Minha mãe ficou muito sensibilizada, muito emocionada com essa história, e ela começou a conversar com a família linda, que tinha esses 3 filhos, e ela foi visitar essa família e se propôs a começar a ensinar, dar aula de religião para eles, mas ficou absolutamente extasiada de saber que ela não sabia nada, que ela teria que começar realmente a aprender a se comunicar com pessoas surdas, porque ela não tinha um preparo, ela não tinha um conhecimento. Coincidentemente, viajamos como família para os Estados Unidos, onde ela teve a oportunidade de estudar, e volta então e procura essa família e começa com essas 3 crianças o trabalho dentro da própria casa. E é fundado, na verdade, a escola em 5 de setembro de 1966. E começou com a ideia simplesmente de dar aula de religião para essas 3 crianças. E obviamente ela percebeu que as crianças precisariam aprender a ler e escrever. E aí começa ensinando essas 3 crianças, e aí vão chegando mais e mais crianças. E foram chegando tantas crianças que a dona Naomi e o professor Wart acabaram abrindo a própria casa deles, que ficava aqui no Seminário Concórdia, no Monte Serra, em Porto Alegre, para receber essas crianças. Então a escola passou a funcionar no porão de uma das casas aqui do seminário. Depois foi para uma escola que era a escola paroquial da Igreja Concórdia. A Concórdia tinha na época uma escola paroquial, e dentro do seu salão tinha um espaço que era um pequeno palco. E esse palco abrigou durante um tempo a escola também, de uma forma muito simples, muito humilde, mas com pessoas maravilhosas trabalhando lá dentro. A minha mãe foi falar com então o diretor do seminário na época, que era o professor Arnaldo João Schmidt, perguntou se durante 6 meses nós poderíamos usar o porão da capela para abrigar a escola, e ficamos 15 anos. E também continuamos a usar os porões das nossas casas, né, porque eram bastante habitáveis, né? Então, de um lado havia cabine de audiometria, do outro lado um programa de paz, em outras salinhas uma sala para psicólogo. Então a gente usou tudo que era possível aqui dentro do seminário para realmente dar condições da escola funcionar. Vocês conseguiram um terreno para a construção da escola, então, onde hoje funciona, né, a escola especial. Essa construção foi, na verdade, uma obra que levou bastante tempo, foi em torno de 7 anos, e foi através da doação de congregações aqui do Brasil, dos Estados Unidos, das senhoras do Brasil, senhoras dos Estados Unidos. Trabalho muito bonito, e também com uma fundação nos Estados Unidos chamada Milneck Foundation, e um grupo na Alemanha que tinha um interesse muito grande em cuidar do nosso trabalho aqui, que chama-se Christoffel Blinder Mission. Então, a partir dessa união de esforços é que foi possível construir uma escola que realmente tivesse condições plenas de funcionamento, como ela está até hoje, do lado da Congregação São Paulo, aqui em Porto Alegre. Falar do trabalho da Missão Surdos dentro da Igreja Luterana é falar do trabalho dessa escola. Porque através dessa escola muitos surdos também foram aproximados da Congregação São Paulo, da Igreja Luterana, através do trabalho da Missão Surdos. Os cultos, eles tiveram início, os cultos em Libras, com o pastor Eli Prieto, seguido depois pelo pastor Ricardo Sander, pastor Klaus Kuchenbecker, por mim e tantos outros pastores que se dedicam a levar
a palavra de Deus, o amor de Jesus, o perdão e a salvação a estas pessoas surdas que se comunicam com o mundo através de uma língua bem específica, a segunda língua oficial do Brasil, que se chamada Língua Brasileira de Sinais, Libras. Para a Igreja Luterana é fundamental que os surdos sejam acolhidos, não só neste local. Outras frentes já existem em outros locais, como Santa Rosa, Pelotas, Novo Hamburgo. É necessário que a Igreja Luterana, os pastores, os novos pastores, de forma criativa, tentem acolher essas pessoas surdas. Fundamental, além do acolhimento, do carinho, é também a preocupação com a comunicação, para que o Evangelho chegue a estas pessoas. E isto perpassa unicamente através da língua deles, da Libras. Importante despertar em cada congregação, em liderança, em pessoas voluntárias, o interesse em aprender esta língua, para que pessoas surdas possam ser acolhidas de forma bem simples no começo e aos poucos assim também se desenvolvendo em muitas comunidades do Brasil. Meu sinal é esse aqui. Eu sou casado e venho de uma família que participava em outras igrejas. Eu me sentia mais ou menos bem, não me sentia muito bem, havia o estudo da palavra. Meus filhos estudam na escola aqui, na Escola Especial Concórdia. A Igreja Luterana, que fica ao lado, sempre entregava algumas mensagens, lembrando dos cultos aos sábados. Nós viemos aqui visitar. Conhecemos o pastor Rafael, em Sinais, gostamos muito. Nossos filhos gostaram também. Problemas nenhum. A família aqui, o acolhimento, a palavra de Deus. Em casa podermos também estudar a palavra de Deus. Ele gostou muito, eu gostei muito, 100% desta congregação. Amo Jesus, que me amou primeiro e me deu meus filhos, e eu agradeço a Deus por isso. Bem, eu me sinto, participando da Igreja Luterana, eu me sinto muita alegria sobre Jesus. Aqui eu posso novamente relembrar. Começou com a Naomi, que foi minha professora de religião, fundou a escola e continuou dentro da Igreja Luterana. Tenho muito prazer. O Prieto, ela tem muita saudade, o Ricardo também, que foram pastores importantes. E ela cresceu dentro de uma realidade da oralização. Depois é que vieram os sinais. E hoje nós temos cultos em Libras. E espero que continue assim. Um outro projeto bonito da IELB ocorre em Novo Hamburgo, onde foi criada a Associação Missão Surdos, que hoje é atendida pelo capelão, pastor Gilberto Lang. O nosso trabalho aqui na nossa região do Divase, Distrito Vale do Rio dos Sinos, pela Igreja Luterana, já faz um bom tempo que ele acontece. Aconteceu já com o pastor Eli Preto, Ricardo Sander, pastor Arnildo Figur, aqui na comunidade de São Paulo, onde desenvolvi esse trabalho junto com pessoas que sempre estavam apoiando também. A minha vinda para cá ocorreu em 2005, quando recebi o comissionamento para esse trabalho especial para o projeto Missão Surdos. Como é desenvolvido em Porto Alegre, então aqui também em Novo Hamburgo, iríamos iniciar esse trabalho, mas nós temos um trabalho que foca ir às congregações onde estão os surdos, na cidade onde eles se encontram, nas congregações que eles são filiados, e lá então participar deste culto, fazendo a tradução ou fazendo também o culto em Libras, né? É essa atividade que a gente vinha desenvolvendo na igreja, até hoje a gente desenvolve isso. Hoje também a gente está fazendo já um outro trabalho em parceria a esse do Projeto Missão Surdo, e que é um trabalho que veio do Projeto Missão Surdo, vendo a necessidade que havia também na parte social para essas pessoas, as pessoas surdas. E então a partir de 2009 iniciou-se o trabalho também com a Associação Missão Surdos aqui na nossa região. Como isso acontece? Na verdade nós temos dois trabalhos em um, eu posso dizer assim. O trabalho congregacional, Igreja Luterana, que ele acontece normalmente,
Mas também junto na associação a gente desenvolve a capelania aqui na associação, onde a gente tem as atividades com os surdos aqui. A gente tem cursos de Libras, a gente tem a prática do esporte, né, onde eles estão treinando, jogando, participando em competições, tanto a nível estadual como também nacional, né? São a parte mais forte, digamos assim, da associação é a parte do esporte com surdos. Eles adoram jogar bola, eles adoram estar aqui, se encontrar, fazer essas atividades e também participar dos campeonatos. A gente também tem o trabalho de ir junto com o surdo em entrevistas de emprego, onde a gente dá essa assessoria também para eles. A gente dá assessoria para familiares quando precisam conversar com a gente, precisam de uma orientação, então a gente também parte para essa parte de atender também a família, não só o indivíduo surdo, né? Então é um trabalho que envolve mais o social. E junto sempre tem o espiritual também, a gente sempre preza isso, ou seja, aquilo que a gente fazia na igreja, a gente também transfere para a associação, né? A gente tem o nosso momento, seja de esporte, de lazer, mas junto sempre aquele momento também da palavra de Deus, onde a gente também leva essa palavra de Deus para eles, independente da religião deles. A gente faz o curso, que a gente diz a doutrina, acontece aqui na associação, né? Não é na igreja, mas o surdo vem aqui para a associação fazer o curso de doutrina, que é um dos objetivos também da missão nossa, também buscar surdos para a igreja. Hoje, nós temos aqui no distrito, em várias congregações, que nem eu comentei antes, já são praticamente 41 surdos luteranos. É uma porta que se abre, é uma porta que a gente tem para fazer a missão. Aqui na associação hoje nós temos 76 sócios, né? A maioria é surdos, né? E muitos surdos que vêm aqui ainda não são sócios. O local que nós estamos usando hoje, onde está a associação hoje, esse espaço todo aqui é do ginásio da Igreja Luterana São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, é um espaço cedido para nós. Cabe aqui nós ressaltar também, eu acho, como pastor, poder dizer assim, obrigado à Congregação São Paulo que nos acolhe dessa maneira, né? E se alguém quiser entrar em contato com a gente, conhecer mais de perto o trabalho que a gente vem desenvolvendo, vocês podem entrar em contato com a gente ouvindo até aqui a entidade, né? A entidade se encontra na rua Domingos de Almeida, 245, centro de Novo Hamburgo, né? E o nosso telefone é 9933 1502. O e-mail amisnh@gmail.com. E também há um blog que vocês podem acessar lá para ver as atividades que a gente faz, que é www.amisnh.blogspot.com. E o Face da Amis, escreve lá AmisNH, que provavelmente vai aparecer também o Face, onde a gente também sempre está comunicando, informando várias coisas também para os surdos aí. Que Deus abençoe a todos e obrigado. A Igreja Luterana para mim é importantíssima. Cultos na Igreja Luterana, ela dá a questão toda para os surdos, também a importância a questão de preocupação com os surdos, com a vida dele. O pastor Gilberto também sempre traduzindo, especial poder traduzir, a gente poder participar, ter a comunicação. Várias congregações ele vai participando, traduzindo, né? E eu gosto muito dos cultos da Igreja Luterana, né? Congregação, dos surdos poder participar, poder conhecer mais a Deus, a Jesus, ter esse amor. Então os surdos mais precisam ter participado do culto. É importante isso para o surdo. O pastor Gilberto sempre preocupado, né, com a questão, sempre avisando, convidando, né? Então os surdos, é importante o grupo surdo também se preocupar com isso. Vem participar da igreja, é bom, é muito bom. Sempre essa ajuda, sempre tem, né? A Igreja Luterana é a vida, ela dá essa vida, se a gente consegue viver bem. Então aqui na AMIS, no geral também, sempre tem isso também. A Igreja Luterana dá tudo isso para nós como surdos, né? Então eu gosto muito da Igreja Luterana, agradeço muito e amo muito a Jesus e a Igreja Luterana, né? Eu na Igreja Luterana é importante, por causa das crianças, a gente vê assim a questão de Deus, a Bíblia, conhecer, aprender, mas seria isso, né? Aqui na AMIS, a questão das associações, dos surdos, poder se encontrar, aprender, também participar, é um prazer poder estar com os surdos, sempre essa união no esporte também, sempre saindo, conhecendo outras entidades, né? Então isso é bacana, né? Eu já nasci, sou luterano desde nascimento, fui batizado, mas eu só comecei realmente a participar, fiz o curso primeiro, né, na escola, estudava na escola que é Elias Machado, e lá eu fiz o curso da doutrina, né, pesquisando, conhecendo as coisas, aprendi várias coisas, desenvolvendo, né,
E aí eu comecei também com o surdo, né, com uns 13 mais ou menos surdos, a gente fez a primeira comunhão, né. Depois de pronto disso, né, a gente começou também na Santa Ceia, participar, e fui desenvolvendo, sempre participando na Igreja Luterana, sozinho. Alguns já abandonaram, saíram, foram para outra igreja, né, católica. Então eu continuo sempre na Luterana, eu gosto de participar, respeito sempre ali, né. Então estou desenvolvendo sempre na Igreja Luterana, participando sozinho, né. Então alguns outros surdos não participam, é difícil talvez a vida de cada um, né, às vezes não querem, não aceitam isso, mas eu gosto, eu penso no meu futuro sempre continuar sendo na Igreja Luterana. Eu no passado tinha um pastor, também o pai e a mãe, às vezes sempre queriam, por exemplo, como eu fazer doutrina, assim, então eles pediam na Igreja Luterana se eu podia fazer. Então foi aceito e eu comecei a fazer na Igreja Luterana, né, comunhão, né, estudando, fiz provas, testes, né, e até de me confirmar, né. Gostei muito, fui muito feliz, fiquei muito feliz. Bom, aqui na mesa eu venho sempre participando com os surdos, a gente tem brincadeiras, tem trocas, dicas, a gente sai viajar, passear, tem muito incentivo para as meninas, falta um pouquinho disso, as meninas não querem jogar bola, vôlei, coisa. Eu gosto muito aqui da missa, acho muito importante a missa. São trabalhos como esse que levam em conta o lema geral da IELB, Cristo para todos, incluindo também as pessoas que têm deficiência auditiva. É muito importante que os surdos participem, que possam conhecer Jesus, né? Também o trabalho, a participação, diferentes atividades, as experiências. Muitos surdos têm experiências diferentes e eu acho que é importante para o trabalho futuro da igreja. Algumas escolas da IELB trabalham com alunos surdos. Uma delas que continua em funcionamento é a Escola Especial Concórdia, que em 1996 foi entregue pelo Centro Educacional para Deficientes Auditivos, o CEDA, foi entregue para a UBRA. E é a Universidade Luterana do Brasil que fez uma pesquisa mostrando que ainda é vasto o campo missionário junto aos surdos. Afinal, eles formam uma grande parcela da população brasileira. Existe uma prevalência da perda auditiva de em torno de 6,8% na população. Então, isso a partir de um estudo que foi feito na UBRA alguns anos atrás, em que nós fomos ver várias casas, mais de 1000 domicílios foram testados, nós chegamos a esse número, um dado que é utilizado, inclusive, hoje pela Organização Mundial de Saúde. Então, é um número alto e são pessoas que precisam que se pregue o Evangelho para elas. E uma das formas de fazer isso é no treinamento de pessoas na língua de sinais, para servirem como intérpretes dos cultos em todas as congregações possíveis no Brasil. Tá certo. Falando em números, inclusive nos Estados Unidos, diz que 95% da população que é surda não participa das igrejas, não vai aos cultos às igrejas, porque não se sente acolhido, né, Beatriz? É isso, aí fica o desafio para as nossas congregações. Possivelmente. A Igreja Luterana, tanto nos Estados Unidos como aqui, ela é conhecida como uma igreja que sempre teve um interesse muito grande em acolher e incluir pessoas surdas. E nós temos que continuar isso. Hoje, muitas outras igrejas cristãs também estão fazendo isso, mas em muitos lugares do mundo nós fomos os primeiros a procurar fazer isso de uma forma que realmente a pessoa surda compreendesse e se sentisse incluída e respeitada dentro da igreja. Pois é, e o trabalho que a Beatriz, a mãe dela, o pai dela fizeram de inclusão dessas pessoas surdas, com certeza trouxe muitos frutos, né? Para a educação, para a fé. A influência da escola, com certeza, é muito grande, porque foi uma escola pioneira na conclusão do ensino de ensino fundamental. Foi pioneira em ser a primeira escola no Brasil a oferecer o ensino médio. E a gente vê um número grande de alunos que foram à universidade, completaram sua graduação, vários com mestrado, vários com doutorado, estão espalhados em várias universidades ao redor do Brasil. Há sim um índice muito grande de pessoas que realmente fizeram um aproveitamento muito bom da escola. Mas o aproveitamento mais importante que se poderia pensar, imaginar, é que elas tiveram contato e têm contato com a Palavra de Deus. Elas têm a oportunidade de saber que Jesus Cristo é o seu Salvador, que morreu por elas. E uma das perguntas que sempre me emocionava muito quando eu estava mais ativa dentro da escola é quando às vezes via um pequenininho e me perguntava assim: tá, e se eu chegar no céu?
Jesus sabe sinais? Olha. E a gente sempre assegurava que sim, ele sabe língua de sinais. Ele disse assim, mas quando chegar no céu, tu vai estar ouvindo tudo normal. Muito obrigada, Beatriz. Um grande prazer, eu que agradeço. Que Deus continue abençoando vocês, né? Por esse trabalho, por outros tantos que vocês continuam fazendo também. E todos que estão trabalhando na ativa hoje, que são dedicados, maravilhosos, e que a gente pede que Deus abençoe muito. Isso mesmo. E qual mensagem você deixaria para os surdos nesse dia 26 de setembro? Quando eles começam no ensino religioso, um dos primeiros sinais que nós ensinamos é Jesus. Então fica a mensagem, Jesus te ama muito, Ele te salvou, Ele está no teu coração para sempre. Obrigada.